Oi, meu nome é Caroline Costa. Eu vim aqui compartilhar uma síntese crítica da aula que eu acabei de assistir, do Daniel Goleman, de que eu sou muito fã e foi promovido pela Faculdade Unimed. Nessa aula, ele conseguiu colocar muito a exposição em relação à inteligência artificial frente às competências humanas, aquelas que são mais essenciais, que são a empatia, a intuição, a compaixão e a liderança consciente. Mais do que um panorama técnico, foi uma convocação à lucidez. Reconhecer que, embora a IA avance a velocidade impressionante, ela jamais vai poder replicar a profundidade emocional e ética que orienta as nossas melhores decisões. E eu vou trazer aqui alguns pontos que merecem ser partilhados, e eu estou fazendo aqui a minha parte. O pesquisador apontou um ponto importante, né, que a IA pode simular a lógica com muita eficiência, ela pode simular muitas coisas, mas ela não possui um corpo, ela não possui uma capacidade de sentir e uma história vivida. Aquilo que em nós, assim, acaba fazendo com que a gente decida escolher, precisa ser moldado pela nossa própria vida, com essas experiências e todos esses sentidos funcionando. E isso nenhum sistema nunca vai poder copiar. Então, o que diferencia um humano da IA? A IA simula a lógica, mas ela não tem como simular a vivência. A emoção humana é essencial para decisões complexas. E a sabedoria vai nascer da experiência, ela não vai nascer da programação. Lembrando aqui, passo a passo do que eu for trazendo aqui, eu nunca vou estar num papel aqui de ir contra a inteligência artificial, jamais. Eu a utilizo muito, eu interajo muito com ela. O que eu estou abordando aqui é a gente olhar com profundidade o que cabe ao ser humano, o que cabe à inteligência artificial, até para que a gente tenha mais discernimento e percepções para fazer uso dessa tecnologia que está tão nova e que vai moldar tantos comportamentos e transformar tanto o nosso mundo. E apoiar isso nas ideias do Goleman é incrível. Eu realmente não poderia deixar de partilhar isso aqui hoje, mesmo fresquinho com o que eu acabei de assistir. O pesquisador apontou um ponto importante, né, que a IA pode simular a lógica com muita eficiência, ela pode simular muitas coisas, mas ela não possui um corpo, ela não possui uma capacidade de sentir e uma história vivida. Aquilo que em nós, assim, acaba fazendo com que a gente decida escolher, precisa ser moldado pela nossa própria vida, com essas experiências e todos esses sentidos funcionando. E isso nenhum sistema nunca vai poder copiar. Então, o que diferencia um humano da IA? A IA simula a lógica, mas ela não tem como simular a vivência. A emoção humana é essencial para decisões complexas. E a sabedoria vai nascer da experiência, ela não vai nascer da programação. Lembrando aqui, passo a passo do que eu for trazendo aqui, eu nunca vou estar num papel aqui de ir contra a inteligência artificial, jamais. Eu a utilizo muito, eu interajo muito com ela. O que eu estou abordando aqui é a gente olhar com profundidade o que cabe ao ser humano, o que cabe à inteligência artificial, até para que a gente tenha mais discernimento e percepções para fazer uso dessa tecnologia que está tão nova e que vai moldar tantos comportamentos e transformar tanto o nosso mundo. E apoiar isso nas ideias do Goleman é incrível. Eu realmente não poderia deixar de partilhar isso aqui hoje, mesmo fresquinho com o que eu acabei de assistir. Agora vamos mais a informações aqui que a gente traz a partir dessa aula que ele teve, né? Ele comenta que o córtex pré-frontal é a nosso centro das nossas decisões racionais. Mas ele também tem momentos críticos onde ele é sequestrado pela nossa amígdala, né, quando a gente fala. Só que a IA não sofre isso. E por não sentir, ela também não compreende o peso das emoções humanas. O papel do córtex pré-frontal é planejamento, clareza, um aprendizado mais consciente. E sobre estresse, ele acaba sofrendo um sequestro emocional por essa amígdala, que é essa região mais brusca, mais luta ou fuga, digamos assim. A IA não sente, mas ela também não consegue compreender emoções reais. Ela sempre vai fazer uma simulação, lembrem sempre disso. Mais um ponto que o Goleman trouxe é a questão dos marcadores somáticos, que são sinais internos que orientam as nossas escolhas, como se fosse uma bússola interna. Esses sinais, eles não vêm dessa parte racional, eles vêm de uma memória incorporada, ou seja, das nossas vivências.
A IA, ela tem os dados, o cruzamento dos dados, mas ela não possui essa bússola, ela não possui essa vivência, esse registro de memórias muito mais aprofundados, partindo de uma vivência única de cada pessoa. Então, marcadores somáticos seriam a nossa intuição. O corpo vai registrando uma memória afetiva ao longo de anos, é uma caixa preta que começa na vida intrauterina, lá na barriga da nossa mãe. Os pressentimentos, elas são uma sabedoria visceral. E a IA não tem intuição porque ela não tem passado. Então, esse é outro ponto que nos diferencia dessa forma de inteligência. Em relação à empatia, mais uma vez o professor Goleman traz, né, os esclarecimentos em relação a recordar que são três dimensões, são três níveis, e a IA pode aprender a reconhecer o que alguém pensa. E isso é chamado de empatia cognitiva. Eu entendo o que você está pensando, mas ela não vai conseguir sentir o outro por motivos óbvios, como nós conseguimos fazer através do nosso olhar, do nosso corpo, do nosso silêncio. Isso sim é empatia emocional e compassiva. É algo que, inclusive, nas minhas mentorias em relação a preparar pessoas para poder atuarem com a biblioterapia e a escrita terapêutica, eu trabalho muito fortemente utilizando, inclusive, a abordagem centrada na pessoa. E eu sempre digo que não é algo mecânico, que a gente precisa estar ali ouvindo ao outro com esse nível de empatia, com esse do sentir, com essa compassividade, né? E isso também só o humano pode fazer, não todos os humanos, né? Eu vou até falar um pouquinho isso ali ao final, porque muitos estão realmente desconectados de si mesmo e não estão conseguindo alcançar o universo do outro, sentir com o outro. E isso também é um dos graves e motivos do adoecimento social atualmente. Então, três formas de empatia, digamos assim. A cognitiva, a IA pode simular, mas a emocional não tem como, ela não sente. E a compassiva, muito menos, porque vai exigir uma presença e uma escuta ativa, atenta e autêntica. Falei um pouquinho sobre uma escuta que poderia ser familiar, de amigos ou profissionais, como terapeutas, biblioterapeutas, psicólogos, psicanalistas. E aqui falando um pouquinho sobre liderança, que o Goleman também trouxe, que é muito mais do que coordenar, né? Aí a gente fala um pouquinho também do ambiente corporativo, onde a leitura e a escrita também atuam muito bem, né? Mas assim, liderar é inspirar, é você criar vínculos que envolvam propósitos. E nenhum algoritmo também vai despertar isso nas pessoas. O desejo de dar o melhor de si por uma causa, por uma pessoa. Então, liderar sempre também vai ser um ato humano. Isso a IA não vai poder fazer pela gente, ainda bem. Então, liderar é escutar além das palavras, exige um vínculo afetivo, uma humanidade presente. E a IA não vai conseguir mobilizar corações. Ela vai conseguir fazer um montão de outras coisas, mas não isso. Outra coisa muito interessante que o Goleman trouxe foi um estudo na qual colocaram médicos e a IA para dar respostas a pacientes. E aí tiveram algum alerta, né? A IA trouxe uma resposta muito mais completa, os médicos traziam uma resposta um pouco mais precisa, sucinta, às vezes até rudimentar. Mas o que o pesquisador aponta? Que os médicos estavam sendo pressionados pelo tempo, por muitas outras coisas que envolvem a capacidade humana, a profissão deles, que só eles vão saber o que acontece. E a IA não, a IA estava isenta dessas pressões e estava ali com todo o tempo do mundo para elaborar as respostas. Então, se os médicos forem também preparados, se os profissionais forem mais preparados para poder não esquecer que do outro lado ali, que está conversando com ele virtualmente ou presencialmente, é um humano e que é importante que ele não perca esse vínculo, quando trouxer uma resposta ou a outra, o paciente vai se conectar muito mais com aquele médico. A questão é quando deixa de existir esse contato, dessa conversa um pouco mais compassiva e verdadeira. Aí torna-se algo, às vezes, mecânico, frio, e não podemos esquecer que, às vezes, acaba também, às vezes, sendo rude alguns dos profissionais, como acontece com todas as profissões. Não estou falando aqui especificamente do médico, só trouxe isso porque foi um dos pontos da pesquisa que o profissional do que o Goleman trouxe. Então, confiar é humano, você conseguir escutar de um médico, estabelecer essa conexão compassiva, e a IA não vai conseguir construir vínculo. Os relacionamentos vão exigir cuidado, vão exigir emoção,
e saber não é o mesmo que se importar. Então, quando você quiser destrinchar algo, quando você quiser saber sobre algo, você vai lembrar da IA, certamente. Nós não vamos estar isentos, humano separado de IA. Nós estamos apenas aqui contrapondo o que é de um e o que é de outro. Então, os médicos vão ter ótimas ferramentas com a IA utilizando também dentro da profissão deles também, mas aquela não substituição vai ser quando cada profissional entender que ele deve se importar com aquele com quem ele está se relacionando profissionalmente. E isso ninguém vai poder fazer por ele. E eu espero que os profissionais cada vez mais percebam isso, entendam isso e coloquem isso em prática, que não seja só uma fala, que isso seja no dia a dia, não importando a quem, realmente se entregando ao que propósito que eles se propuseram a fazer quando eles se formaram na profissão deles. Outro experimento interessantíssimo que o Goleman trouxe, eu vou contar para vocês e depois vou contar sobre uma experiência que eu vivi que me lembrou bastante. Ele relata um experimento simbólico, onde estudantes de teologia preparavam um sermão sobre o bom samaritano. A ideia era que, ao eles cruzarem o campus, eles também encontrassem um ser humano encenando que estavam com uma dor. Eles precisavam fazer uma parte do experimento em um campus e andar até o outro para concluir ali, falando sobre a base teórica, falando sobre a parábola do bom samaritano, o sermão sobre compaixão. E nessa passagem de um prédio ao outro, havia uma encenação, havia uma pessoa demonstrando estar com dor, exatamente como um dos personagens dentro desse sermão. E ali o que, que passaria? A informação. Que a maioria passou direto e não prestou atenção, pressionado pelo tempo de que tinham que passar de um prédio ao outro, e não perceberam aquilo que eles estavam estudando, presenciando com uma pessoa ali, vivenciando uma dor. E a maioria não percebeu que aquilo que eles estavam aprendendo ali estava na prática, mas eles estavam tão preocupados em ir ao outro prédio para continuar o experimento que eles não vivenciaram a compassividade na prática. E aí o que que vem, né? O experimento do bom samaritano, eles preparam um sermão, no caminho ignoram o homem ferido. E o que que o Goleman fala? Saber o que é compaixão é diferente de agir com paixão. Olha a profundidade disso. Olha o quão complicado e complexo é saber disso. E eu vou trazer uma experiência pessoal. Eu estava assistindo a um desfile da Beija-Flor, acho que foi em 2018, em que falava muito sobre a questão da pobreza, dos moradores de rua. E enquanto encenavam ali os carros alegóricos, né, os passistas, muitas pessoas se comoveram. Eu percebia os olhares marejados, mesmo sendo aquele clima de samba, de festa, de euforia. Termina o desfile, eu começo a andar por ali para buscar um Uber. E eu percebo que tem vários moradores de rua. Eu olho cansada, mas eu percebo que eles estão ali. E aí, quando eu percebo como está o comentário geral, porque eu linkei, né? Peraí, nós acabamos de ver sobre pobreza, muitas pessoas se emocionaram. Deixa eu dar uma olhada aqui como que elas pensam sobre isso na prática. E elas passavam por eles sem esboçar nenhum olhar. E eu não falo de uma ou duas pessoas, eu falo da grande maioria. Então, você é compassivo de uma teoria, mas você não exerce a compaixão, então você não está sabendo sobre compaixão. Não tem muito o que falar além disso, né? E foi muito bem pontuado isso nessa palestra. E é reforçando o que essa questão do ser humano que eu vou falar ali no final, na mensagem final aqui que eu trago para vocês, que eu preparei, é muito sobre isso. Não vou dar spoiler, não, porque eu preparei tudo organizadinho para explicar a palestra, para não me perder, mas afinal eu vou comentar fazendo um desfecho sobre isso. Estamos caminhando para o final dessa conversa aqui bem informal sobre a entrevista que eu quero partilhar com vocês. É, o Goleman coloca, né? A IA, inegavelmente, é uma força poderosa que veio para ficar, que nos poupa tempo, que nos poupa cruzamento de dados, facilita muitas profissões, facilita muita coisa. Mas ela é muito limitada pela intenção de quem constrói ela. Se nós não programarmos com cuidado, com empatia e com ética, os riscos são profundos, nós temos muito pouco ainda de saber o que vai acontecer no futuro.
Então não é uma questão apenas técnica, é uma escolha sobre o que tipo de sociedade nós queremos construir. E ele alerta: a IA é tão ética quanto quem a programou. A falta de compaixão programada é perigosa. E o cuidado não pode ser automatizado. O cuidado ele não pode ser delegado a uma tecnologia. Ele é próprio do humano pela empatia compassiva, como eu comentei anteriormente. Ele até também comentou numa parte que um amigo dele, que faz parte de um grupo de estudos de algum setor da Google, que existe essa preocupação muito grande dessa ferramenta toda, não ter esse preparo, dessa empatia, desse cuidado todo que o ser humano pode ter. Então, essa falta de ética. Ele comentou algo também que eu fiquei muito impressionada. Ele falou que a IA pode me tornar um assassino, ele comentou, porque eu posso perguntar à IA como é que eu faço para poder cometer um assassinato e ela vai reunir todas as informações que eu quiser e que tiverem permitidas dessa ferramenta de trazer até a mim, e ela não vai ter uma ética e um cuidado, né? Eu sei que já existem algumas preocupações e até alguns cuidados por umas experiências que eu vivi um tempo sendo voluntária no CVV, que eu fui percebendo que muitas pessoas que nos procuravam colocavam assim: eu estava desabafando com a IA e a IA me direcionou para que eu viesse por aqui. Então, eles até perguntavam se os voluntários do CVV eram realmente humanos, e são humanos, eles não vão perder esse cuidado de um humano conversando com o outro, por entender da importância de que nada nos substitui quando nós estamos num propósito de sermos humanos e estarmos ali com uma outra pessoa. Só que esse cuidado realmente dentro da inteligência artificial, de um modo geral, ele não existe. Ele não tem ética. Então, as pessoas que estão programando, as pessoas que estão fazendo uso, elas podem fazer para um lado e podem fazer para o outro. E a gente não sabe o que vai ser do futuro. O que a gente pode saber são dos nossos atos, das nossas condutas, dos nossos valores e da nossa capacidade de sentir. Finalizando aqui, em tempos dessa tecnologia acelerada, numa escala, numa velocidade que a gente realmente não sabe, cada dia eu pessoalmente fico muito surpresa com que essas ferramentas contribuem com o meu trabalho, do quanto elas otimizam, do quanto elas conseguem fazer com que eu seja uma profissional melhor, que eu tenha conhecimentos maiores, em que eu possa propagar isso de uma forma com muita ética, com muita humanização, com muita responsabilidade, criatividade e inovação que ela também nos oportuniza. E assim, ser humano ainda é uma tecnologia das mais avançadas que foram criadas pelo nosso Criador. Mas o simples fato da gente nascer humano não quer dizer que a gente construa a nossa humanidade. Como aponta Goleman, ser humano é uma conquista relacional. Nós somos humanos à medida em que nós nos importamos uns com os outros. E essa capacidade de sentir com o outro, de agir com compaixão e responsabilidade ética, nenhuma tecnologia vai poder replicar. Obrigada pela escuta atenta. Eu espero que vocês tenham gostado dessa partilha e que pesquisem mais sobre esse profissional, sobre esse pesquisador, sobre empatia, sobre compaixão. E, acima de tudo, pratique. Não que nós sejamos seres perfeitos, nem não que nós consigamos ser compassivos a todo momento. Eu não estou falando aqui de um modelo de perfeição, muito menos que eu tenha alcançado. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de que a nossa busca deve ser por isso, nosso exercício diário deve ser por isso. A gente não lotar nossas agendas e não perceber as pessoas que estão à nossa volta, não nos comovermos com talvez uma tragédia que esteja longe de nós somente, mas também daquela que está perto da gente, às vezes gritando por uma atenção, gritando por uma escuta ativa, que não nos demande uma receita pronta, uma comparação ou uma régua de sentimentos. Ah, isso aí vai passar. Quando a gente às vezes acha que está ajudando alguém. Acho que quando a gente se coloca num papel de humano, é frágil, é vulnerável, e é respeitar a fragilidade e a vulnerabilidade das pessoas. Não medir o que importa para os outros, o que fere os outros com a nossa régua. Saber que existe uma diferença, que cada pessoa é um universo totalmente diferente e que o bacana e o rico disso é a gente conseguir
criar conexões e virar uma verdadeira constelação. Por isso até que eu vim com essa blusa realmente hoje, que tem sol, tem lua, tem estrelas, para simbolizar um pouquinho dessa conexão humana que ela não pode ser perdida. Grande beijo para todo mundo, até a próxima. Fiquem com Deus.